Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título A Pessoa do Espírito Santo. Introdução da lição. A Santa Bíblia nos apresenta de forma detalhada o Espírito Santo como Deus e com características de personalidade. Nesta lição, estudaremos sobre o Espírito Santo, quanto à sua natureza divina e pessoal. Veremos o Espírito Santo como parte da Santíssima Trindade e, finalizando o nosso estudo, conheceremos as obras que o Espírito Santo realiza no meio da sociedade humana de geração a geração. Item número 1 da lição: o Espírito Santo é Deus. A Bíblia Sagrada atribui nomes próprios ao Espírito Santo, que não nos deixa dúvidas de que ele possui uma natureza divina. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Entre os nomes que lhe são atribuídos, que refletem a sua natureza divina, podemos mencionar Deus, Senhor, Espírito, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito eterno, Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito de vida, Espírito da promessa, Consolador, Espírito Santo, Espírito de adoção. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Tanto aqui, o apóstolo Pedro diz a Ananias que ele estava com o coração cheio de Satanás e por isso mentiu ao Espírito Santo. E nesse sentido, em seguida, o apóstolo Pedro diz a Ananias: Olha, Ananias, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, tipificando aí o Espírito Santo como sendo Deus. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica como o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, aqui nós temos várias passagens bíblicas, isso se encontra nas notas de aula, onde você pode acessar o site www.proflucasneto.wordpress.com e lá você vai encontrar todos os versículos que respaldam os nomes do Espírito Santo, conforme já mencionado, e colocando então que o Espírito Santo ele tem uma natureza divina, ele é Deus. Mas o Espírito Santo também possui atributos naturais. O entendimento da essência da natureza do Espírito Santo é nos revelado na Bíblia Sagrada, pela manifestação dos seus atributos
naturais. E para os atributos naturais, nós temos que o Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo possui o poder de realizar qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, bem como o de revestir de poder a quem ele quer. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, quando foi predito o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel diz, então, a Maria que o Espírito Santo desceria sobre ela e que o poder do Altíssimo a envolveria com a sua sombra e, nesse sentido, ela iria conceber o Filho de Deus, no caso, Jesus Cristo. Portanto, aqui se tipifica a onipotência, ou seja, o poder incomensurável do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também é onipresente. Todas as coisas criadas no universo estão contidas no Espírito Santo. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que ser onipresente é estar em vários pontos ao mesmo tempo. Este não é um conceito teológico para a onipresença. A verdade é que a onipresença de Deus é caracterizada por todas as coisas criadas no universo, está contida em Deus. Ou seja, numa analogia, uma sala contém vários objetos. E fazendo aqui esta analogia, a sala como sendo Deus, os objetos, no caso aqui as coisas criadas, todas as coisas estão contidas na sala. E, portanto, nada está encoberto dos objetos nesta sala. Portanto, é a mesma coisa. Deus, todas as coisas criadas no universo, o universo e todas as coisas criadas no universo estão contidas em Deus. No Salmo de número 139, versículos 7 ao 10, o salmista fala exatamente desta onipresença do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 139, versículos 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Tanto o salmista fala aqui dos céus, fala aqui do seu próprio leito, fala aqui do abismo, fala da alvorada, dos mares, e diz que Deus está nestes lugares, significando que todos estes lugares estão contidos em Deus. Mas o Espírito Santo também é onisciente. O Espírito Santo sabe e conhece todas as coisas, manifestadas em sua sabedoria e revelações divinas. No Salmo 139, versículos 1 ao 6, fala-se então do Deus onisciente quando diz: Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe, penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso, não o posso atingir. Além destes atributos naturais de ser onipotente, onipresente, onisciente, o Espírito Santo é eterno. Isso quer dizer que ele não teve começo e nem terá fim. Portanto, ele é divino. O Espírito Santo é Deus. O apóstolo Pedro, ele confirma a essência dessa divindade do Espírito Santo, afirmando que ele é Deus, quando nós lemos aqueles versículos, Atos, capítulo 5, versículos 3 ao 4, onde na conversa com Ananias, Pedro diz que Ananias não mentiu para o homem, mas para o próprio Deus, aqui representado na figura do Espírito Santo. A essência do Espírito Santo tipifica a natureza não corpórea e imaterial do Espírito Santo. O termo ruar, utilizado no Antigo Testamento por 400 vezes, bem como o termo pneuma, utilizado em o Novo Testamento por 370 vezes, pode significar em sua essência como sopro, vento ou respiração, tipificando a natureza do Espírito Santo não corpórea ou material, e sim imaterial, ou seja, o Espírito de Deus. O Salmo de número 18, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 18, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, ou seja, o Espírito de Deus aí nesta vitória e neste domínio. Portanto, aí estão, no caso aqui, esta simbologia ou esta representatividade do Espírito Santo não corpóreo e imaterial, ou seja, invisível. Mas o Espírito Santo, ele tem também uma, um nome em Novo Testamento. O Novo Testamento sempre utiliza esse termo paracleto para identificar o Espírito Santo. E neste caso, ele tipifica a natureza da ação do Espírito para a humanidade, como um consolador igual a Cristo, com esta forma de ação do Espírito Santo, além de outras. Passemos agora para o item 2 da lição, quando vamos falar falar que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia Sagrada apresenta o Espírito Santo como uma personalidade que tem características próprias do ser pessoal, não sendo, portanto, como muitos pensam, uma força, uma influência cósmica ou um sentimento religioso. O Espírito Santo trata-se de uma pessoa que possui intelecto, que possui emoção, que possui autoconsciência e autodeterminação. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa que manifesta
Nesse sentido, ele manifesta atos pessoais, sendo ele não tangível, como já falamos, e nem visível, mas a sua glória é plenamente ativa na alma humana e na vida daquele que crê. Ou seja, não conseguimos tocar nem ver o Espírito Santo, mas sentimos a sua glória ativamente na nossa alma, na nossa vida. Isso para aqueles que creem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 16 ao 17, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 ao 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós vimos que um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito de Deus. E ele, então, habita no nosso corpo. E, nesse sentido, nós sentimos a ação, o agir do Espírito Santo na nossa alma. Quanto à pessoalidade do Espírito Santo, nós temos que considerar que esta pessoalidade é diferente da nossa pessoalidade humana. Isto quer dizer que as características pessoais do Espírito Santo, como, por exemplo, a vontade dele, embora seja análoga, é bem diferente da nossa. Por quê? Porque não é contaminada pelo pecado. Nossa vontade é contaminada pelo pecado. A vontade do Espírito não é contaminada pelo pecado, porque o Espírito Santo não tem pecado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E por esta causa somos parecidos com o Espírito Santo. Ainda que não tenhamos a plena e totalidade de compreensão de sua pessoalidade, sabemos que ele existe e possuímos, ainda que num modo imperfeito, os mesmos atributos morais dele. O Espírito Santo, ele possui características próprias de uma pessoa, pois ele é inteligente, ele manifesta a sua vontade e ele também expressa tristeza. E, nesse sentido, estão outras características que ratificam, então, o Espírito Santo como uma pessoa. Além disso, ainda caracterizando essa pessoalidade, o Espírito Santo possui atitudes, ou tem atitudes. Ele realiza atos inerentes a uma pessoa, pois ele perscruta, ele fala, ele intercede, ele ensina, ele guia, ele chama e comissiona ministros e ele consola, dentre outras características que ratificam a sua pessoalidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui, Jesus promete outro Consolador, além dele. E, no caso, esse Consolador é o Espírito Santo, e que o Pai vai enviar em nome de Jesus, e que este, o Espírito Santo, vai nos ensinar todas as coisas
que Jesus ensinou, ou seja, e fará-nos também nos lembrar tudo que Jesus falou a nós. E, portanto, essas atitudes do Espírito Santo, agregadas a essas características pessoais do Espírito Santo, colocam o Espírito Santo como uma pessoa e não uma força ou uma influência. O Espírito Santo, ele também é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo aparece de forma proeminente na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por ser o centro de atuação de forma mais enfática desde Pentecostes, no caso do derramamento do Espírito Santo, sobre os 120 discípulos do cenáculo, no início da igreja primitiva, até aos dias atuais. Portanto, o Espírito Santo ele aparece na Bíblia em vários textos, em várias ações, mas a sua atuação mais enfática na Bíblia foi no dia de Pentecostes, onde ele derramou o seu Espírito sobre os 120 discípulos, a igreja, no início da igreja primitiva, revestindo-os de poder para o início da obra santa. E isso está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Este momento do Pentecostes, derramamento do Espírito Santo sobre os 120 discípulos. O Espírito Santo também ele está associado ao Pai e ao Filho em um mesmo nível de igualdade de poder e de majestade, não havendo entre eles hierarquia definida, exemplificada biblicamente na grande comissão. Portanto, muitos acham que há um grau de hierarquia entre o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas, na verdade, não há, de forma nenhuma, este grau de hierarquia, porque nós temos um só Deus em três pessoas. A grande comissão estabelece muito bem que não existe este grau de hierarquia. Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E esta hierarquia, não há esta hierarquia entre eles, também na bênção paulina, fala dos três, na saudação do apóstolo Pedro e na condição de que o Pai, Filho e Espírito Santo são um. Na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículos 7 e 8, diz assim a palavra: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, no caso aqui, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Tanto aqui nós temos um só Deus em três pessoas, colocando aí o grande mistério da Santíssima Trindade. Vamos finalizar então a nossa aula falando agora sobre a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele possui um papel vital na relação do homem com Deus, pois é através da obra do Espírito Santo que o homem, em sua vida cristã piedosa, sente e vive na presença de Deus. Logo, qualquer ato relacional com Deus perpassa pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele agiu na criação do mundo.
a Bíblia Sagrada aponta o sublime momento da criação do homem e de todas as coisas criadas, com a inconteste presença do Espírito Santo. No livro de Jó, no capítulo de número 33, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. No livro de Gênesis também, no momento da criação, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ficando também aí a presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não agiu só na criação, ele também agiu no ministério de Jesus Cristo. Jesus foi concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. O próprio anjo Gabriel diz que o Espírito Santo envolveu Maria e concebeu nela o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ainda na obra do Espírito Santo em Jesus Cristo, ele ungiu Jesus para realizar a sua missão. Ou seja, Jesus, para realizar a sua missão, foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus começou o seu ministério propriamente dito depois da unção do Espírito Santo. Jesus também foi orientado em seu ministério pelo Espírito Santo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus também sempre estava cheio do Espírito Santo. E Jesus pregava, ensinava e curava no poder do Espírito Santo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. No versículo 14 e 15 de Lucas 4, diz assim a palavra do Senhor: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, ou seja, no poder do Espírito. E também Jesus ressuscitou no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Também o Espírito Santo trabalhou, realizou a obra na Bíblia Sagrada. Porque o Espírito Santo, ele é o autor e o intérprete da Santa Bíblia. O Espírito Santo também trabalha nos homens. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo também trabalha nos salvos, ou seja, as pessoas salvas em Jesus Cristo. O Espírito Santo, quanto às pessoas salvas em Jesus, realiza as seguintes obras de forma permanente. Ele
regenera a alma do homem, ele batiza com o Espírito Santo, ele habita no coração do crente, ele sela o seu servo, ele testifica o homem, ele enche o coração do crente e ele intercede pelo homem. Numa leitura aqui da carta aos Efésios, no capítulo de número 1, versículos 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isto é a ação do Espírito Santo nos salvos em Jesus Cristo quanto ao mundo espiritual. Quanto ao mundo natural, o Espírito Santo fortalece o homem, liberta o homem, guia o salvo, ilumina o salvo, instrui o salvo, capacita o crente, consola os salvos, comissiona as pessoas ao ministério e também produz no ser humano o fruto do Espírito. E é nesse sentido em que a pessoa vai sendo capacitada pelo Espírito Santo a partir destas obras realizadas. Concluindo, então, a aula de hoje. Lembrando que cada item aqui é mencionado na videoaula. Você pode acompanhar todos os textos bíblicos no site www.proflucasneto.wordpress.com. Lá estão estes slides postos, publicados estes slides, e também as notas de aula desta lição. Concluindo, então, a aula de hoje. Ao entendermos o papel fundamental do Espírito Santo na vida cristã, tendo uma relação de intimidade com ele, manifestada em grandes e inefáveis experiências, é que podemos valorosamente sentir a presença de Deus e experimentá-la em toda sua glória. Aleluia, Shalom Adonai. Estas são as minhas redes sociais. A primeira é www.proflucasneto.wordpress.com. Lá estão publicadas as aulas, as notas de aula e os slides, bem como a videoaula. No youtube.com/proflucasnetoficial, nós publicamos as videoaulas. No facebook.com/proflucasneto, também as videoaulas. E no Instagram, @proflucasneto. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.